Mãos à obra. Apoio Cultural. Seconce Regional Sorocaba. O serviço social da construção. A construção a serviço da saúde. Como acontece todas as terças, é o quadro Mãos à Obra para você que está acompanhando o Jornal da Cruzeiro, edição de hoje, dia 7 de julho de 2020. O assunto hoje, Julho Laranja, a importância do cuidado odontológico em crianças e adolescentes. Quem participa conosco é a doutora Camila Junqueira, ela que é dentista da Regional Sorocaba do Seconce. Doutora Camila, nosso muito bom dia. Bom dia Fábio, bom dia Cibele, bom dia Rodrigo e todos os ouvintes que nos ouvem. Estamos na época de coronavírus, de pandemia, de cuidados, mas deixar de lado também os cuidados odontológicos, e a gente bate muito nessa tecla aqui, né, doutora, que outras doenças estão sendo diagnosticadas, o tratamento acontece, a vida ela permanece muito ativa nos hospitais em todo o mundo e cuidados muitas vezes são deixados de lado. A Cibele até leu uma nota aqui sobre a questão do HIV, o número de pessoas que não conseguiram acesso ao tratamento devido a essa questão do coronavírus. É o foco, né? Mas não pode se deixar de lado realmente um cuidado tão importante quando se fala desses cuidados odontológicos com crianças e adolescentes. É o Julho Laranja que ganha espaço aqui, né, doutora? Sim, até porque a questão da saúde bucal, nesse contexto de pandemia, é um aspecto que a gente deve cuidar muito, porque diz respeito à minha saúde. A gente entende a boca separada do organismo, mas na realidade essa boca, a boca saudável, ela também pode ser uma porta que fecha para a entrada dos vírus, das outras bactérias, para minha condição sistêmica, entende? Então, assim, mais do que nunca, estamos falando sobre realmente cuidar da saúde como um todo, e a saúde bucal está inserida nesse contexto, muito importante. E eu sempre cito um exemplo aqui, viu, doutora, que a gente tem nossas coberturas aqui do esporte na Cruzeiro FM, já fui repórter, setorista dos clubes aqui em Sorocaba. Eu me lembro uma vez conversando com o médico do São Bento, doutor Cássio Rusconi, ele tinha um problema com um determinado jogador que sempre apresentava a mesma lesão. Lesão no joelho, enfim, sempre a mesma lesão. Daí tratava, voltava a lesão. Daí que tentaram investigar a causa. E não é que a causa era odontológica, ele tinha problemas nos dentes que estavam afetando musculação, articulação, enfim. Daí falei, encontraram a origem do problema. E daí até o jogador falava, mas eu não tive a oportunidade de fazer um tratamento odontológico, nunca imaginei algo do tipo, e realmente eu tenho uma dorzinha que aparece de vez em quando, que mostra exatamente o que acontece na boca, acaba refletindo no corpo como um todo, né, doutora? Sim, é bem isso, é para que a gente comece a perceber a boca como parte integrante do corpo. É justamente isso, quando eu tenho uma boca com focos de infecção, normalmente essa infecção ela não está restrita à boca, ela está em comunicação com esse corpo, ele está em comunicação com essa condição circulatória, né? Então, cuidar da boca, ter uma boca saudável, já é um aspecto a menos para eu me preocupar com as outras questões que podem me acometer, sabe? Então, é muito importante. Eu acho que é um tempo para a gente conversar muito sobre essa questão, assim, de inserir a saúde bucal mais claramente, mais evidentemente, nesse contexto de saúde que a gente quer desfrutar. Doutora Camila, bom dia. Cibele? Oi, Cibele. Quando a gente fala em levar as crianças, pensar nas crianças em a questão de dentistas, vem dois medos agora em mente. O medo psicológico, aquele medo folclórico de ir ao dentista, maquininha e tudo mais, que não é só para as crianças, mas vamos focar aqui nas crianças. E o medo agora da questão da contaminação por conta do coronavírus. Como trabalhar essas situações na cabeça das crianças e também dos pais, doutora? Muito bem, Cibele. Olha só, em função da questão da pandemia do coronavírus, a gente, adulto, né, nós responsáveis pelas crianças, a gente tem que ter realmente um critério, né? Se é momento de levar, se é momento que eu posso aguardar um pouco, acompanhar, como é que a coisa vai se comportar em relação à criança, né? E assim, se for necessário, a gente está disponível, a gente, né, vai aqui no consultório, no ambulatório, a gente está cercando de todos os cuidados, o agendamento espaçado, todas as barreiras protetoras, enfim, usar esse critério, se é momento ou não, e reconhecendo essa questão de ser momento,
venha com a criança, né, sem demais acompanhantes. Em relação à questão do procedimento em si, né, desse medo odontológico, a gente tem um olhar que, assim, quanto antes a gente começa a trabalhar essas crianças, no sentido de nos aproximarmos dela vir conhecer esse ambiente, dela ver que esse cuidado de rotina de saúde bucal é um cuidado que não vai ameaçá-la, que não vai, enfim, tocá-la de maneira desconfortável. É uma construção. Então, assim, se a gente puder estar trabalhando essas crianças para que elas venham, para que a gente consiga trabalhar a prevenção, para que a gente consiga instituir e educá-las para hábitos compatíveis com saúde, para ela ver dentro do emocional dela que o profissional dentista e o ambiente odontológico é um ambiente para cuidados e não para ameaças e medos e nada disso, sabe? Então, eu acho que tudo isso, Julho Laranja vem justamente para que a gente dê atenção para as crianças nessa construção de saúde bucal e emocional também relacionado a essa questão tanto de autoestima dela, da saúde dela mesma, e dessa questão de autocuidado, dessa aproximação com a odontologia, da gente entender que a odontologia é um aspecto importante para a gente estar cuidando dentro dessa questão de saúde. Doutora Camila, bom dia, é o Rodrigo. Falar Oi, um pouquinho Rodrigo. especificamente dessa questão mesmo da campanha Julho Laranja, né, da importância dela, até porque, me parece, ela vai além da questão odontológica, ela entra também na questão ortodôntica, né, prevenir problemas de oclusão, posicionamento dos dentes, ossos maxilares. Queria que a senhora comentasse um pouquinho da importância dessa campanha Julho Laranja. Então, Rodrigo, olha só, o Brasil, se a gente pegar estatisticamente, eu vou falar da doença câncer, para chegar no Julho Laranja, tá? Estatisticamente, em 2018, a gente teve quase 15 mil casos de câncer bucal. Câncer bucal está muito relacionado à saúde bucal que não foi cuidada. Dentes que estão com foco de infecção, alimentação que foi negligenciada, que acaba, porventura, aparecendo em mucosas, essa alimentação que não foi tão nutritiva pode trazer sinais na mucosa da boca, né? Então, assim, a importância de estar vindo ao dentista, para o dentista treinado, né, capaz de reconhecer esses sinais. E, assim, para a gente desfrutar de saúde, é aquilo, higienização rotineira, visitas regulares ao dentista, uma alimentação compatível com saúde também. E assim, para a gente mudar esses números, a gente tem que olhar para a saúde bucal, a gente tem que falar de cuidados odontológicos, e por isso surgiu a campanha que valoriza esse olhar, né, que salienta essa questão da boca, da saúde bucal. Então, assim, a gente quer, através das crianças, trazer justamente esses hábitos compatíveis com saúde. E, assim, a gente fala de cárie, a gente fala de problemas gengivais, mas quando a gente trabalha o aspecto ortodôntico, ortopédico, a gente está dando a melhor condição para que a situação de higiene seja feita da melhor forma possível. Vamos ver se eu me faço entender. Quando eu tenho dentes tortos, fazer a higienização para que aqueles dentes não formem cárie é mais trabalhoso, é mais difícil do que se eu tenho dentes alinhados e dentes que se articulam bem com os outros dentes. Então, assim, o começo para a gente está falando de câncer, mas assim, lá no extremo a gente está falando de câncer. Mas para a gente construir essa condição de saúde, a gente deve olhar para as crianças, como é que está essa mordida, como é que está essa higienização, como é que está essa alimentação, e fazer um monitoramento dessa fase de crescimento. E assim, se houver algum desvio de normalidade, a gente entra com a especialidade de ortodontia, ortopedia, no sentido de harmonizar esses dentes, de harmonizar essa mordida, para que essa criança cresça funcionalmente saudável. Doutora, sempre lembrando, né, que esse cuidado com a saúde do trabalhador acaba se estendendo também aos seus dependentes, filhos, Sim.
que esse cuidado, claro, sempre é importante que o trabalhador tenha essa assistência, mas a família também é abraçada. Nesse caso, a gente está falando do Júlio Laranja, ainda mais com as crianças e adolescentes, que é um trabalho em especial do Seconce de identificar junto a esse colaborador também que ele leve os seus filhos para fazer uma avaliação e o cuidado com a saúde de todos, né? Sim, sim. Aqui no Seconce, a gente trabalha, né, com os trabalhadores da construção civil, mas esse benefício, esse cuidado com a saúde se estende justamente à sua família, que é a sua esposa, seu esposo, aos filhos menores de 21 anos, né? E a gente está aqui justamente como uma opção de acesso ao tratamento odontológico, porque a gente sabe que muita gente não tem acesso a esse tipo de cuidado por questões de custo, né, que pode se mostrar um tratamento de custo elevado, e também por falta de informação. Então, a gente aqui no Seconce, a gente disponibiliza esse cuidado, não só o cuidado odontológico, mas toda a estrutura do Seconce, que envolve especialidades médicas, especialidades de exames laboratoriais, campanhas de vacinação. Enfim, a gente estende tudo isso por um custo assim, muito irrisório. Cada dependente, o custo vai estar por um valor menor que R$30, para ele desfrutar de todo esse cuidado em relação à sua própria saúde aqui no Seconce. Doutora, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, boa sequência na semana e também aqui os nossos agradecimentos a toda a equipe do Seconce, principalmente o pessoal da regional aqui em Sorocaba. Mais uma vez, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o espaço e eu me coloco à disposição. A gente está aqui no Seconce, na regional Sorocaba. A nossa unidade fica na General Osório 391. O nosso telefone é 3042-1840 e o nosso e-mail é sorocaba@seconce-sp.org.br. Esses são os nossos contatos para a gente esclarecer, para a gente interagir. Enfim, a gente está à disposição no que tocar esse assunto. Muito bem, o nosso muito obrigado à doutora Camila Junqueira, dentista da Regional Sorocaba do Seconce. É o quadro Mãos à Obra para você aqui no Jornal da Cruzeiro.